O câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as mulheres em todo o mundo. No Brasil, o índice de mortes relacionadas à doença ainda é alto. De acordo com os especialistas, a razão para esse quadro é a falta de um diagnóstico precoce. Pensando nisso, o dia 5 de fevereiro passou a entrar no calendário como o Dia Nacional da Mamografia. Bom dia, Edmilson. Bom dia a todos. Eu estou aqui com a doutora Raquel Aranha Viegas, mastologista, que vai nos falar um pouco mais sobre o Dia Nacional da Mamografia. Bom dia, doutora. Bom dia. Doutora, anos depois da possibilidade do exame, a senhora avalia que hoje existe uma maior preocupação das mulheres com relação à mamografia? Sim, existe uma maior preocupação em relação a fazer a mamografia, mas ainda é pouco. No Brasil, a gente tem uma cobertura mais ou menos de 25%. E aqui no Maranhão ainda estamos bem abaixo, com 20% de cobertura. Ainda faltamos muito para essas pacientes fazerem a mamografia para a gente atingir o maior percentual de cobertura. E sobre o autoexame, como é que a senhora avalia hoje? Qual a importância do autoexame? E em relação também à mamografia, um acaba substituindo o outro? Como é que a senhora avalia isso? Não, nenhum substitui o outro, eles são complementares. A mamografia, a gente vai detectar algumas lesões iniciais e o autoexame, ele serve para paciente, mais para paciente se conhecer, saber as alterações, se autoconhecer alguma alteração, ela saber, opa, isso aqui está diferente em relação ao mês passado, isso aqui está diferente em relação ao ano passado, mas para ela conhecer a sua mama. A mamografia é a única técnica hoje para a detecção do câncer de mama? Não é a única técnica, mas é a técnica mais eficaz e de menor custo para a gente fazer um diagnóstico precoce e assim poder fazer o tratamento mais adequado para a paciente. E qual a cobertura da mamografia aqui no estado? Como é que a senhora avalia isso como mastologista? Isso aqui, em relação ao estado, está precário no interior. No interior tem muito poucas mamógrafos, as pacientes têm muita dificuldade em fazer a mamografia no interior. Mas na capital nós temos vários mamógrafos que podem ser feitos, tanto do estado quanto do município. O que fica difícil é a marcação, mas os mamógrafos existem, a nossa maior escassez realmente é no interior. Doutora, no caso dos homens, os homens têm o hábito de fazer o autoexame e qual é a incidência de câncer mamária nos homens? A incidência de câncer mamário nos homens é menor do que na mulher, exatamente porque ele tem menos tecido mamário. A mamografia no homem existe. Nós fazemos mamografia no homem, na maioria das vezes é quando ele percebe ou o aumento da glândula mamária ou quando percebe o nódulo, que é bem mais fácil dele perceber do que na mulher. A mamografia é um exame que a senhora recomenda que seja feito a partir de qual idade? A partir de qual idade a mulher deve ter essa preocupação e qual a frequência que essa mulher deve fazer o exame? Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, é recomendado fazer a partir dos 40 anos e esse exame deve ser feito anualmente. O histórico familiar, ele importa nesse momento? Exatamente, importa. Quanto mais cedo for a história familiar, o parente da paciente tiver o câncer de mama, quanto mais cedo for, a paciente pode realizar a mamografia antes. Normalmente, a partir dos 35 anos, quando se tem história familiar. Qual a chance de cura que a pessoa tem? Sim, quanto mais precoce é diagnosticado o câncer, maior a chance de cura. Quanto menor a lesão, pode ter até 95% de chances de cura desse câncer. Existe alguma alimentação adequada ou alguns cuidados, hábitos de vida que a pessoa pode fazer para evitar o câncer de mama? Certo. Em relação a isso, a gente sempre orienta nossos pacientes a ter um hábito de vida saudável, comer alimentos saudáveis, evitar gordura, frituras, comidas enlatadas, industrializadas, tudo isso desses outros alimentos industrializados, tem fatores que podem aumentar o risco de câncer. A gente recomenda evitar o fumo e principalmente o álcool. O álcool tem relação direta com o câncer de mama e o fumo em relação aos outros tipos de câncer, ele também é associado. Então, muito obrigada, doutora Raquel, pelas informações. Eu que agradeço. Obrigada.